situações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aí sim, o ao vivo tá bom, hein? Estamos começando aqui o nosso podcast e hoje nós temos aqui nossos convidados Marcos e Isaías. Uma salva de palmas para eles, que vieram de tão distante para participar, porque eles também têm contribuído aí para essa história desses 30 anos da Assembleia de Deus Ministério São Paulo. E você viu que a gente já começou aqui com música, né? Porque hoje o podcast hoje está relacionado com música. E nada melhor do que dos dois primeiros músicos aí que a gente teve e tá com a gente até hoje, para honra e glória do Senhor, Isaías, o Marcos. Para quem não sabe, o Marcos é tecladista e o Isaías guitarrista, agora tá mais como baixista, técnico de som e tudo mais. É verdade, o Marcos é tecladista, hoje teve que ir pro violão, né? Entendeu? Hoje a gente tá no acústico aqui. Mas hoje eu quero dar a vez para eles começarem aqui, se apresentando. Então começa aqui o Isaías. O Isaías vai se apresentar para vocês que estão conhecendo aí dos obreiros também, que fizeram parte. Então agora vocês vão conhecer dos músicos. Já veio aqui um dos primeiros bateristas e agora um dos primeiros músicos aí, guitarristas. E vai lá, Isaías, se apresenta aí. Nossos antecessores já passaram por aqui, né? E para nós é um privilégio grande de estar aqui nesse local, comunicando a vocês e falando um pouquinho de nós, né? A maioria das pessoas do ministério nos conhece, mas tem uma boa parte que não conhece também a nossa história. E a gente tem um privilégio muito grande de ter participado e participa ainda desse trabalho maravilhoso, desse ministério maravilhoso que é o nosso Ministério São Paulo. E nós estamos aí ainda fazendo, né? Estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, que é louvar. Eu comecei tocando bem pequenininho, né? Essa eu já não sabia também. Não, bem pequeno. Eu tinha o meu primeiro violão, foi o meu irmão que me deu. Meu irmão, o Zé, a gente chama ele de Zé, o José. Ele me deu meu primeiro violão e para onde eu ia, eu andava com esse violão. Andava com esse violão para cima e para baixo, debaixo do braço aí. O violão chegava a suava junto comigo. de tanto que eu andava com esse violão. Eu gostava muito. Desde essa época eu já gostava muito de louvar. Então não é de agora, assim, né? De uns aninhos pra cá. Não é de agora, é de muito tempo aí. Então eu comecei tocando, aprendendo e a minha vocação assim foi sempre cantar, no sentido de tocar, né? Porque cantar eu nunca cantei. Vocês me viram cantar aqui, eu falei, vamos cantar então, mas eu não canto. Eu ajudo a cantar, né? Faço uns back, assim como o meu início na carreira do louvor, da música em si. Eu iniciei lá atrás, há muitos anos atrás. Nesse tempo que eu começava a pegar o violão e aprender alguma coisa, a gente teve muitas barreiras para poder conseguir chegar a pegar um instrumento de verdade. O que seria o instrumento de verdade para mim?
aquele instrumento que na minha cabeça, o meu violão era o melhor que eu tinha, era o melhor instrumento. Para mim aquilo lá era, mas eu queria poder tocar numa guitarra. Aí como que eu queria tocar numa guitarra? E a gente nessa época tinha muitas barreiras porque a gente não sabia. Mas eu tive uma grande influência, que é o Jorge Adriano. Opa. O Jorge Adriano, quem conhece o Jorge Adriano sabe que o Jorge Adriano é um hoje pastor, né? Mas antes era eu acredito que líder da mocidade, e era o nosso regente. E ele sempre foi muito certo nas coisas, queria tudo bonito, tudo bem feito. Né? Quem conhece o Jorge Adriano sabe como que foi. Então tá explicado por que ele é tão assim, o Isaías, tão assim na música. Lá atrás. Então eu tive essa experiência e eu vivi isso. Mas para eu poder chegar a pegar no instrumento dessa forma, eu tive que mostrar. Tive que mostrar que eu queria realmente, que eu estava dedicado, que eu estava realmente querendo. Eu tive que provar, né? Eu tive que provar que eu sabia alguma coisa, pelo menos, para poder pegar nesse instrumento, essa guitarra que tinha lá na igreja, né? Tinha lá no instrumento deles, mas eles não deixavam a gente pegar. Não deixavam. Eu já cheguei a pular o muro. Eu cheguei a pular o muro da igreja. E pedi, o passado que condena aí, ó. E pedi a chave pro zelador da igreja. Nossa. Que o meu amigo que tocava junto comigo, a gente estava aprendendo junto, que era o Azael, quero lembrar o nome dele aqui, que é uma pessoa que me influenciou bastante, e também, né, na música. E eu pulava a igreja, eu pulei o muro da igreja e abri a porta da igreja para poder tocar escondido, com a guitarra ainda desligada, para ter o prazer de tocar, para pegar aquela guitarra e tocar. Então era prazeroso. Então isso era prazeroso. E como eu falei, eu depois de algum tempo, né? Depois de algum tempo, eu comecei a treinar. Nunca fui um músico de estudar, assim, escola, me tornar um profissional, porque nunca foi assim a minha intenção de ser um músico profissional. Eu sempre quis ser profissional naquilo que eu fazia dentro da obra, né? Dentro da obra, procurar fazer o melhor, mas com dedicação, né? E na obra eu sempre fiz isso mesmo. Sempre fiz com graça mesmo. Com zelo. Então, com zelo. E eu também passei por essa banda quando eu falei que eu consegui entrar, consegui pegar o instrumento, quando ele conseguiu ver que eu tocava alguma coisa. Mas antes disso, ele me chamou para ser back vocal. Então eu já era muito novo, 12, 13 anos por aí. Eu fui chamado para ser back vocal dessa banda que na época tinha o nome de Quando a Nova Luz Raiar, que era a banda. Se ele estiver ouvindo, né? Viu, pastor, né? Essa banda foi primeira banda que você primeira banda que eu participei, foi como back vocal. E a gente orava muito antes de não sair. Era só cantar, não era só cantar. Então a gente orava, a gente tinha um período de oração antes da gente poder iniciar o louvor. Então ele cantava, né? Ele era o cantor principal e a gente era o back, aquele que fazia tal, né? Então nós éramos isso, mas a gente fazia esse ou só aquela palavrinha final da música, mas aquilo com tanta graça. Tinha uma diferença. Tinha uma diferença, com tanta graça. E nas nossas orações a gente já pedia, né? Senhor, abençoa e que o nosso louvor se transforme em cura, né? Então, e Deus honrou assim muito. Lembra por quanto tempo mais ou menos nessa fase aí que você cantou, participou? Eu participei até minha adolescência, até uma parte, nesse caso 12, 13 anos, eu acho que até uns 16. Não assim, mas aí depois já saí de back, fui para tocar, né? Até que uma vez eu saí fiquei meio enfraquecido né? Fiquei meio enfraquecido na igreja. Porque as coisas antigamente era difícil, viu, pessoal? Era muito difícil. Eu fui afastado da igreja. Nossa. Porque eu fui no cinema. Nossa. Então, porque eu fui no cinema, me chamaram, eu me sentia assim acusado, porque a gente não podia fazer nada, né? A gente não podia fazer nada nessa época. Tinha muito disso. Então, mas aí eu fui, eu e esse Israel que eu citei pra vocês aí, né? Caramba. A gente andava muito junto e a gente foi no cinema, gente, uma coisa normal, né? Hoje eu acredito que hoje é uma coisa normal.
E a gente foi no cinema. E aí por isso eu fui suspenso da igreja. Fui suspenso de todos os meus trabalhos. Eu parei de tocar, parei de tomar ceia, parei de tudo. Nossa. Então com isso eu demorei um tempo para voltar, Caramba. né? Ele também? Você sabe se... Também. Com a mesma punição que eu tive, ele foi punido também. Nossa. Então nós ficamos, né? Mas graças a Deus o Senhor sempre teve misericórdia das nossas vidas. Que bom. E eu nunca me deslanchei no Sempre mundo. teve temor, né? Sempre Essa temor, sim, né? Aí depois eu continuo mais um pouco. Vou deixar a outra parte pro senhor Marcos, porque senão só eu vou falar, né? Não, imagina. Vamos lá agora, Marcão. Conta aí um pouquinho, se apresenta aí da sua história aí no Evangelho, na igreja, como que começou aí. Pode falar mais perto do microfone. Bom dia a todos, Pai do Senhor, Pastor Lucas. Basicamente foi isso que o Isaías estava falando, né? Antes eu lembro que antes do Isaías chegar, eu já estava lá no ministério, não era isso? Nós chegamos juntos no ministério, que eu era do Brás, na verdade, né? Eu era da igreja do Brás. Eu já Ele era também de Teovina. Isso, mas ainda era do Brás. Ele era do Jardim Teovina. Você tocava na sede do Justamente, do Jardim Teovina. Isso, né? Mesmo. Então, mas nesse tempo eu já estava lá no Jardim Teovina e como ele já estava falando, né? O processo foi não é fácil para quem, principalmente para quem já estava iniciando. Naquela época era A tocar e, como rígido. já foi falado, era necessário muita perseverança, muita dedicação. Já foi falado que ele teve que pular o muro da igreja só para aprender, e nesse tempo também eu já se reunia com outros amigos também que faziam parte da igreja também. Era a mesma igreja na época? Você lembra se era a mesma igreja? Não, né? Ainda não. Como- Vocês Não, não quando eram da começou, mesma era o igreja. Não, Ministério eu. do Brás ainda, né? Ministério do Brasil, eu era da chamada sede, que era a sede que era na entendi. Ciaquel. Sim. E ele congregava, que ele era da congregação, que seria Entendi. daquela da sede. Isso, nós éramos da Mas o congregação, ministério era o mesmo. mas nós congregávamos lá no Jardim No mesmo Teovina. ministério, no caso. Entendi. E naquela época tinham mais músicos na igreja. Então nós costumávamos sempre à tarde nos reunirmos para ensaiar, para poder aprender mais, né? Entendi. E era isso que eu achava bonito também naquela época, né? Hoje em dia você vê muito poucos ensaios nas igrejas, já não tem aquela amizade de falar, vamos nos ajuntar para ensaiar uma música, para... Quer dizer, antes mesmo até de chegar na igreja, né? Porque quando você chegava na igreja já estava ensaiado, você já sabia o que fazer. Então era um momento muito bom, né? Eu aprendi muita coisa assim. A sua vida toda assim, você sempre foi cristão? A sua vida, a caminhada cristã assim, foi cedo? Como é que foi? A Na partir da verdade, adolescência? Na minha adolescência, né, quando eu era criança, eu não morava com meus pais, eu morava Certo. com meus avós, né? Aham. Não morava aqui em Goianás ainda, morava lá na Vila Prudente e sempre morei com meus avós, né? Aí eu estava chegando aos meus 10 anos de idade, meu pai falou, não, agora você vai morar comigo. Foi que aí eu vim pra cá, para o extremo da Zona Leste, morar aqui em Goianás. E a partir desse momento eu já comecei a ir para a igreja, dos meus 10 anos de idade. Vou falar aqui só a idade que eu vim para a igreja, mas não vou falar a minha idade agora, tá? Não, deixa quieto. Não estou tão velho assim. Mas, assim, eu sou muito grato a Deus porque eu já vim para a igreja ainda criança. E a igreja é sem palavras, a gente aprendeu muitas coisas. Lembro que quando eu cheguei na igreja, já cantando no grupo de adolescente, logo passei para o grupo de joga aos 12 anos, só podia passar para o grupo de joga a partir dos 12 anos. Nossa. Não tinha dessa, você não tem 12 anos, E quem você não ficava na vontade ficava, né? Não Ficava tinha esse na negócio. vontade, na vontade. Não tinha aquela regra, não, você pode cantar, não, você tem que esperar a sua idade certa para poder participar de certos grupos. Mas graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque de lá para cá eu só tive bênçãos da parte de Deus. Uhum. E ao decorrer do tempo, a gente via a necessidade da igreja, precisava de músico.
Porque na igreja tem sempre alguma coisa para você fazer. Sim. Quando a gente quer, na igreja tem sempre alguma coisa para você fazer. Você Verdade. nunca vai falar, não, eu não tenho nada para fazer na igreja. Então eu comecei também ali com um violãozinho. Muitos até tiravam um pouco de sarra de mim, porque, nossa, eu conheço o Marcos pela aquela guitarra vermelha, aquela blusa vermelha. verdade. Tem um irmão que bagunça comigo até hoje. Ele é aqui do Planalto. Não vou falar quem Vai é. entregar não? Vai entregar quem? Não vou deixa entregar, quieto. Mas nós só temos a agradecer a Deus porque já toquei quase todos os instrumentos na igreja. Já toquei Opa. violão, já toquei guitarra, já toquei. O primeiro contrabaixo. foi violão, então? Sim, primeiro Boa. foi o violão. Inclusive o violão, o pastor Luiz mesmo ele falava: nossa, o Marcos toca um violão sem fundo atrás. Ele falava muito disso. Violão tinha fundo. Mas a alegria era tão grande. Que fundo era esse? Agora Não eu fiquei tinha curioso. fundo o violão. Não tinha esse fundo aqui, ó. Ah, entendi. Tinha um buraco aqui. Mas a gente não Hoje em queria dia é saber, a gente não moda, hoje queria em dia tem um saber violão disso. aí que não tem mais esse fundo. Acho que foi o Marcos que inspirou Entendi. esse violão Era sem aquele fundo que aí, era viu? mais o contorno assim aí. Isso. O violão dele só tinha o fundo, Entendi. Mas não é porque era o modelo. Aliás, do não violão. tinha o fundo, Entendi. né? Era porque era quebrado o fundo mesmo. Ah, tá. No seu... No meu caso, eu tocando um violão do fundo quebrado. Entendi. E o pastor E Luiz, conseguia fazer som ainda, hein? É. Nossa. o nosso pastor Luiz, um grande pastor, ele gostava de tirar um sarrinho. Então, ô Marcos, mas você tá tocando com um violão sem fundo? Eu falei, sim, pastor. É assim que nós vamos tocar. E graças a Deus a gente fazia, tudo que a gente fazia com dedicação. Não fazia para agradar ninguém, a gente fazia somente as coisas para agradar a Deus. E acho que esse é o grande segredo, né? Você fazer algo, você se dedicar e lembrar sempre que você está fazendo não para agradar ninguém, mas para agradar a Deus. E é por isso que hoje em dia, porque muitos não permanecem como músico. Nós sabemos que hoje em dia é muito difícil músico nas igrejas. Verdade. Às vezes começa, não tem aquela paciência de passar pelos obstáculos, né? De enfrentar. Então a gente vê hoje em dia muitos músicos já caindo porque não prevalecem, não buscam um êxito, né? Mas eu louvo a Deus porque hoje nós estamos aqui, nós tocamos bastante, já tocamos muito na igreja, né? Quando eu comecei também, eu não via a hora de chegar o dia do culto para poder ir para a igreja, para poder tocar um instrumento. Legal. E já passei por vários cargos na igreja, já fomos obreiro, hoje não sou mais, mas o que tenho muito a agradecer a Deus porque a música que me fez verdadeiramente prevalecer. Amém, graças a Deus. Então a gente só tem a agradecer, né? Porque hoje em dia nós estamos aqui hoje ainda pela graça de Deus e verdadeiramente Ele nos tem aconselhado, né? Os nossos ensaios eram uma bênção, onde a gente verdadeiramente sentia a presença de Deus no ensaio. Às vezes a pessoa ia para o ensaio, mas é só um ensaio, não é só um ensaio. Não é só isso aí. Não é só ensaio. É como se fosse um culto para mim naquela época. Não, eu estou indo porque eu preciso. Porque tinha seriedade também, né? Tinha Pra seriedade, ensaiar, tinha uma né? dedicação, tinha uma responsabilidade. Então você se sentia alegre. Quando estava chegando na hora de ir para o ensaio, era uma alegria constante que eu não via a hora de estar no ensaio. E me faz lembrar aqui em memória, que era o pastor Luiz, na época que estava nos ensaios, porque tudo começou ali no Jardim Teovina, né? A sede começou ali, então tudo começou ali no Jardim Teovina. Quando nós saímos do Ministério do Brás, que nós viemos para o Ministério São Paulo. Até aí foi um outro processo, né? Mas eu tenho muito a agradecer a vida também do pastor Luiz, que já não se encontra entre nós. O Senhor resolveu levá-lo, mas eu não posso esquecer de agradecer muito ao pastor Luiz, que foram muitos conselhos. Ele não só foi um pastor, foi um líder espiritual. Então eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz, que eu aprendi muito com ele. Até muitas das vezes quando a gente estava meio desanimado,
Ele percebia quando a gente estava com algum tipo de problema. Ele chamava a gente, meu irmão, vem aqui, vamos, o que está acontecendo com você? E logo aquilo ali já era, você poderia chegar com o problema que for, mas naquele momento você esquecia tudo. Como o Zé já foi falado, era preciso também orar. A gente não só chegava para ensaiar no ensaio. A gente precisava primeiro falar com Deus. E quando a gente fala de oração, não era uma oração, levantou, vamos orar. Era oração de joelho. De joelho. A gente orava de joelho, vamos orar de joelho aqui. E eu não Era esqueço. uma entrega, né? Primeiro para depois. Eu não esqueço o dia que nós dobramos nosso joelho. O pastor Luiz falou: nós vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar a Deus. Antes de tocarmos, antes de adorarmos. Acho que você até estava na época também. Sim, acho que eu já fazia parte. Eu só me lembro que naquela oração, eu dobrei o meu joelho e na hora de todos levantarem, naquele momento eu não consegui levantar. Uma coisa assim tão sobrenatural, tão diferente. Quando você levantava dos seus joelhos, você já estava preparado para qualquer coisa. Eita. E aí que está o segredo, não é só você chegar no ensaio, eu vou tocar, eu vou cantar. É mais, né? É muito mais que Muito isso. mais que isso. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma união no grupo. Hoje em dia a gente vê nas igrejas tanta confusão, que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não para agradar a Deus, mas para agradar aqueles que estão na nave da igreja. Às vezes é o ego que tá falando mais, né? Tipo assim, Mas não, não, porque eu é. quero tocar, eu quero aparecer. Se quero eu não tá tocar naquele- hoje, que é Entendeu? domingo, terça eu não toco, porque não tem ninguém. Então, o que acontece? O nosso ministério ele era muito conhecido pelo louvor. Começou assim lá no Jardim Teovina. Todos que ouviam falar do louvor do Jardim Teovina, do Ministério São Paulo, falava: eu vou naquela igreja porque eu sei que aquele louvor é um louvor. Quando a gente ouve, a gente sente algo diferente na presença de Deus. Então é esse legado que eu quero deixar aqui para muitos músicos, até que muitos que estão começando agora, para não deixar o seu ego se elevar muito. Né? Porque a gente está na igreja para fazer a vontade de Deus, não é para agradar o homem nem a mulher. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. Se tivesse músicos na igreja, realmente, eu já falei na teoria, se tivesse músicos de sobra, preparado a falar: não, eu estou aqui sentado aqui, mas se precisar, eis-me aqui, eu estou aqui. Mas infelizmente hoje em dia não tem muitos músicos na igreja. Até porque antigamente o músico era bem usado na igreja. O que acontece? A gente tocava para o grupo de jovem, de irmã, Que não tinha tanto esse negócio de playback, Grupo de né? irmãs. Criança, de tudo. então a gente estava muito adaptados com a música e com o instrumento. Aí depois foi entrando os playback, aí os músicos já foi ficando meio esquecidos. Vai Né? ficando relaxado. Hoje em dia a gente toca mais quando é em congresso, porque a gente toca ao vivo e tal. E para o louvor da igreja, que é a abertura sempre ao vivo. Mas eu sinto muita falta desses dias hoje em dia, né? Porque a gente fica até meio esmorecido, né? Porque Vai acostumando assim, né? Você tá de boa. a gente vai se acostumando, se adaptando, né? Porque a gente já não toca mais igual antigamente, assim, tocava muito na igreja, né? Para todos os grupos, como eu já falei. Mas, independente disso, o que prevaleceu mesmo foi a nossa força de vontade. E estamos aí nessa caminhada até hoje. Então, é esse o legado que eu deixo para os músicos de hoje, né? Não desista, não se desanime, né? Continue buscando, igual o Zaia falou aqui. Não estudou em escolas. O que nós aprendemos foi mais mesmo da nossa dedicação, buscando uma coisa, buscando outra. Foi assim que nós aprendemos, né, lá no passado. Não que impede nós hoje, que ainda não é tarde, certo? Nós sempre temos a oportunidade de podermos aprender mais, né? E a obra do Senhor é isso. Quanto mais você aprende, mais a obra do Senhor ela cresce.
Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar. Boa. Se tiver mais alguma pergunta que a gente Tem, for opa, responder, tá então, cheio a gente- aqui, ó, tá cheio. Vamos lá, no caso vocês tinham mencionado que vocês, por exemplo, um era da sede do Braz, o outro era tipo congregação do Braz, mas até então vocês não se conheciam. Então, eu respondo essa então. Boa. A gente já se conhecia assim, membros de igreja. Sabia que ele era de lá de baixo do Etelvininha, né? Que falava. Certo. E eu lá de cima do Etelvina sede, Sede. né? Do Braz. E a gente se conhecia assim. Aí eu desci lá pro Etelvina Congregação. ainda, congregação, que ainda era Braz. Eu desci lá por causa de uma coisa. Você já sabe, né? Olha aí. Por causa da Michelle. Ah, entendi. Eu vou- Segundo as intenções, É, ó. Aí eu acabei descendo lá pro Jardim Etelvina e ficando lá, porque ela era dessa igreja, né? Só uma pausa. A Michelle, que ele tá mencionando, é filha do pastor Messias, que já esteve aqui também no nosso podcast, entendeu? Então, aí você vai juntando uma hoje coisa é a com a minha outra, esposa, né? entendeu? Que hoje é a esposa dele. Continua, É. continua. Então, aí foi aí que a gente se uniu. Eu e o Marcos se uniu nessa parte musicalmente falando, né? Aí ele veio, o Marcos tocava uma guitarrinha vermelha, outra hora era uma branca, um violão sem fundo. E eu tocava guitarra já, né? Nesse tempo eu já Legal. estava tocando guitarra. Aí quando eu comecei, juntou as partes aí, né? Certo. A gente começou a tocar. E ele fazia violão, Base, outra né? hora guitarra, né? Certo. Essa guitarra. E eu tinha comprado uma guitarra. E depois disso eu já tinha comprado uma guitarra para mim mesmo. Comprei uma guitarra. E eu comecei a tocar esse meu instrumento, essa minha guitarra, já com ele. Só que como eram dois instrumentos iguais, a gente resolveu, né, Marcos? Resolveu conversar para saber se ele tinha aptidão, às vezes, em outro instrumento. Certo. Porque a gente estava tocando mesmo, tá faltando um teclado, né? Então, aí não foi nessa época, mas já era a intenção da gente ter um tecladista. Legal. E aí foi aí que apareceu o nosso primeiro tecladista. Olha, aí O sim, Marcos, hein, nosso primeiro Marcos? tecladista. Mais ou menos, você lembra quando, assim? Qual a fase da sua vida? Se foi mais pra juventude já, nessa fase? Era, juventude já. Boa. Boa. Lembra do modelo do tecladinho? A Yamaha PSR. Primeiro a gente nunca Era um esquece. Yamaha PSR. PSR. Nossa, meu Deus do céu. Depois vocês pesquisam aí pra ver se ainda tá à venda por aí. Não falando mal da marca, mas o instrumento, tudo começo, né? Sim. Sabe como é que é, mas louvamos muito a Deus com aquele teclado simples, muito simples, um timbre muito fraquinho, Certo. né? Mas com aquele teclado que Deus fez tudo acontecer na minha vida também. Eita, aí sim, hein? Então, antes, eu não sei qual. Não, pode qual continuar, coisa- pode continuar que tá indo. A gente, se falar de instrumentos aqui, depois que a gente comprou o instrumento, a gente vai chegar lá nessa parte onde nós adquirimos os instrumentos que a Você gente vai tem até hoje, entendendo que você também, vai né? entendendo. Como que a gente chegou a ter um instrumento que são realmente instrumentos bons, que mesmo comprado há algum tempo atrás, hoje, quem vê o instrumento sabe que aquele instrumento ainda hoje prevalece. Então, o instrumento que a gente tem hoje são instrumentos em termos de caixa, mesa de som, essas coisas. Mesa de som nós trocamos, né? Colocamos mesa nova, tal coisa. Certo. Mas as caixas onde que a gente tocava, os cubos de guitarra, cubo de baixo, continuam sendo o mesmo. Né? De 20 anos, né, Marcos? Acho que 20 anos, 20 e poucos. Aí as pessoas falam, nossa, mas é o mesmo instrumento? O mesmo instrumento que a gente tem e com prazer, a gente não quer desfazer dele. Porque o instrumento que a gente tem é inigualável. Né? Tá cheio da unção aquele instrumento, tá cheio da unção. Então, quando a gente saía, teve a gente tinha uma banda que se chamava Banda Mispar. Foi a segunda banda. A banda, no caso, essa foi uma banda mesmo. Aí a gente já estava no Mistério de São Paulo. Ah, tá. A gente já estava no Mistério de São Paulo, o Marco já tocava teclado Certo. e tal. A gente se uniu com um músico, que é o José Ilso, que era o nosso baterista da banda. O Marcos já tocava teclado, o Paulinho tocava baixo e eu tocava guitarra. Aí a pergunta de vocês, mas por que você não toca guitarra? Já eu chego lá, tô tocando contrabaixo, né? Tô tocando contrabaixo. Aí a gente montou essa banda.
Mas antes, a gente não tinha instrumento ainda para ficar tocando. A gente tocava de vez em quando. De vez em quando a gente pegava instrumento emprestado ou tocava com o que a gente tinha. Tinha uma caixa na igreja que eu acredito até que fosse da pastora Lia, eu acho, essa caixa. Essa caixa, ela tinha cupim. Nossa, de tão velha que era. De tão velha que ela tinha. Eu tinha um prazer tão grande de pegar essa caixa e levar nas igrejas que a gente saía para visitar. Eu levava essa caixa, pastor, me presta a caixa. Porque eu não tinha caixa, a igreja não tinha caixa. E eu só tinha a minha guitarra que eu já tinha comprado anteriormente. Tinha um cuidado danado com aquela guitarra lá. Aí por fim, depois até vendi a guitarra, fiquei sem, a gente vai chegar lá ainda. Mas enquanto eu pegava essa caixa e ia tocar com essa caixa nas igrejas, né, que a gente ia visitar. O pessoal falou, isso aí, você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Eu falei, não tem vergonha não. Esse é o instrumento que eu tenho, é o instrumento que eu louvo, é esse. Então eu vou honrar o instrumento que eu uso na minha igreja, o instrumento que eu uso de cada dia, no dia a dia. E a gente saía, irmãos e ouvintes aí, quando eu levantava a caixa, tava os farelos da caixa no chão da igreja, entendeu? Mas aquilo saía com um som tão grande, tão grande. Eu comprei um pedal. Eu comprei um pedalzinho que foi ajuntado. Foi ajuntado por aqueles músicos que a gente conseguiu, que nós éramos amigos ali. Conseguiu comprar um pedal, que eu não podia comprar um pedal para mim. Certo. Aí eu tinha um pedalzinho antes, bem antigo, um pedalzinho da Boss, que aliás eu batalhei para comprar esse pedal. Aquela coisa assim que, né, difícil. Aí comprei aquele pedalzinho, mas como o Marcos falou, no início você vai pegando, depois você vai trocando, né? Você vai vendo que você tem necessidade de outros instrumentos melhores, então você batalha para aquilo. Eu consegui comprar um que hoje é uma relíquia, é o Zoom 505. Nossa. Eu ainda tenho esse pedal e funcionando, tá perfeitamente, tá? Perfeitamente, funciona perfeitamente. É um ótimo pedal, Foi uma linha da Zoom que a Zoom lançou, que até hoje quem tem, acho que não quer desfazer. Né? Então a gente conseguiu montar e eu tirava um som nesse pedal e nessa caixa velha, que músicos de fora que vinha com aquela gama de pedais, vários pedais, pedaleiras novas, aquelas coisas bonitas, não desmerecendo os músicos que vieram, né? Pode ser que tenha alguém que tem aqui que esteja nos ouvindo também, vendo, né? Mas eles vieram muitas vezes perguntar para mim como é que eu conseguia tirar o som naquele pedal, um pedalzinho 505 da Zoom, e uma caixa caindo os fios de esfarelando. Como é que eu conseguia tirar? Eu só agradeci a Deus. Porque ali havia unção realmente, né? Havia unção. A dedicação Deus honrava, né? Então essa é uma parte que as pessoas muitas vezes não sabem. Aí você chega lá na igreja, tem uma caixa boa, tem um instrumento bom, tem um microfone bom. A gente fazia na garganta, na goela, né? Até poder comprar até poder comprar o primeiro microfone, a primeira caixa e tal. Mas é isso. A gente vem... que era valorizado, né? Exato. Tipo assim, poderia ser simples, mas era valorizado o que tinha, né? O que tinha. Eu não queria ceder isso pra ninguém. Não, de jeito nenhum. Eu não vou desprezar aquele que tem andado comigo todo o tempo. Sim. Eu não vou desprezar ele agora, não. Vou andar. Pegava aquele instrumento e levava. Assim como o Marcos falou, que tocava na igreja com o violão dele que não tinha fundo, né? Sim. Então isso é gratificante. Não, com né? certeza. E Deus honrou a gente. No passar do tempo. Deus veio abençoando. A gente teve, né, melhoras, né, na vida. Deus vem a cada dia abençoando a gente, né? E com isso a gente pôde comprar outros instrumentos que, aliás, a gente conversou com o pastor Luiz, muito ativo nessa parte, que é a parte do louvor, né? Para quem não acompanhou, talvez alguém tenha falado, porque não fazia parte do louvor. O pastor Luiz, ele nos ensinava o que era um louvor, né? Louvor não é cantar. Assim como eu vi aqui, que passou aqui por outras pessoas que é do louvor, assim como a Bispa Lídia, né? Que passou por aqui, também explicou da mesma forma. E foi isso que a gente aprendeu. E lá de trás, ele já falava pra gente que o louvor
É louvor, adoração, entrega. Então a gente fazia isso tanto no louvor quanto no instrumento. Eu não cantava, como eu falei, eu não cantava, eu tocava. Eu me dedicava a tocar. Então, como eu me dedicava a tocar, então a minha parte era dedicação no instrumento, no instrumental. E isso era entregue, né? Então eu pedia para o Senhor, Senhor, cada nota que eu tocar aqui sirva como remédio, né? Para quem está precisando. E isso fazia muita diferença. Fazia muita diferença. E hoje não é diferente, hoje ainda faço a mesma coisa, né? Eu tenho essa graça que eu aprendi e o Senhor deu, né? Pra gente, a gente continua, na medida do possível, até passar para os mais novos, como que funciona, né? Mas é isso. Vocês acham que é muito difícil, já que você falou nessa parte aí de passar, né, para os mais novos? Você acha que, vocês acham que é muito difícil vocês passarem isso para frente? Ou vocês acham que a dificuldade muitas vezes está na geração que vai vindo? É tipo tudo assim, muito superficial. Porque tem diferença, né? De anos quando começou, né? Essa questão ministerial de vocês, até que vocês foram entendendo, tem essa diferença. Mas vocês acham que hoje, por mais que vocês tentam olhar assim alguém que você perceba que tem essa sensibilidade com a música, você acha que é muito difícil ou depende da pessoa? Porque vocês têm experiência para isso, para poder passar para alguém. Mas eu acho que a dificuldade às vezes tá mais nas pessoas que só olha, gosta, ou você acha? Eu vou responder uma parte, o Marcos pega a outra parte, mas é isso sim, a superficialidade, né? Tem, hoje, com essa facilidade que tem de você pegar uma música, hoje ela está montada, né? Ela está montada ali, então aquilo se torna muito fácil, né? Se torna muito fácil. Então a pessoa acha que ele já sabe fazer. Ele pega ali pronto, ele copia, né? Copia e cola, né? Mas não aprende realmente o que é. Então aquilo parece que tira um pouco daquela vontade de fazer, aquele prazer de você fazer. A gente fazia, eu pegava a música, eu tocava muito música do Novo Som, certo, que é muito difícil. Músicos que estão ouvindo a gente aqui sabem que tocar música do Novo Som, as músicas principalmente, é muito difícil tocar. Então eu pegava uma folha de caderno e eu ia escrevendo nota por nota. Até chegou um dia que eu descobri que tinha uma revista que ela nos dava, que é hoje você puxa na internet uma cifra e ela tá ali. Mas não tinha ainda isso, não existia, né? Não tinha computador, internet, essas coisas a gente não tinha. Então eu descobri que tinha uma revista que ela tinha, inclusive eu tenho essa revista até hoje. Eu me inscrevi naquela revista, eu fui assinante daquela revista para receber músicas, já aquela letra e aquelas notas difíceis que eu não conseguia assimilar. Então o interesse está aí. Tá vendo o interesse? Então eu me inscrevi, eu recebia revistas, mandava carta, inclusive tem até umas escritas, uma carta que eu mandei para eles imprimiram, mandaram de volta escrita na capa da revista, que eu tenho essa aí, eu acredito que tem até hoje, tá guardadinho lá. Então a gente se esforça para fazer esse tipo de trabalho. Então hoje, é como você falou aí, a pergunta que você me fez, baseado nisso, é mais difícil? É mais difícil, depende da pessoa, vai do interesse dela. Ela precisa se interessar. Porque se ela não se interessar, não tem como ela engrenar. Não tem como. Às vezes tem uma vontade. A vontade a pessoa tem. Eu tenho vontade de fazer isso. Às vezes eu tenho vontade de tocar teclado, e aí? Mas eu não vou prosseguir porque eu tenho só vontade de tocar teclado. Eu não tenho interesse em tocar teclado. Então, mas você vai tocar teclado? Não, eu não vou. Eu gosto de guitarra. Hoje, contrabaixista. Mas eu acho que é isso. A minha visão, acho que é isso. Tá superficial e as pessoas parece que não se envolvem muito. É como saber uma matemática e aprender a matemática a fundo. Para você aprender a matemática, você precisa estudar bem ela. E depois que você começa a aprender sobre aquilo, você vai se interessando porque tem coisa nova lá na frente. E essa coisa nova, você vai percebendo que aquilo é sempre diferente. Um músico nunca está pronto. O músico nunca está pronto. Assim como qualquer outra coisa que você vai fazer, quando você entra, então você precisa se dedicar. Eu acredito que falta essa dedicação, não a todos, né? Não posso generalizar, né? Mas eu acho que tem sim essa dificuldade, que a gente passa por essa dificuldade de fazer discípulo, né?
Eu tenho o meu filho hoje que toca guitarra, que ficou no meu lugar. Posso falar por quê? Então, ficou no meu lugar, que eu fiz por onde ele ser um guitarrista, fazer discípulo, né? Porque a minha preocupação era de não ter um guitarrista na igreja, porque ele queria tocar bateria. Eu falei, não, você pode tocar bateria, mas você precisa tocar guitarra. Mas por que eu preciso tocar guitarra? Porque só a bateria, no dia que não tiver ninguém, você não vai conseguir tocar só a bateria, você precisa de um violão. Então você precisa E eu que fazia essa parte, que eu era guitarrista, né? Eu era guitarrista. Até que eu sofri um acidente na empresa e eu perdi o tendão. Cortou o tendão, cortou o nervo, então eu perdi o movimento na mão, né? Do dedo, na verdade. Então eu perdi o movimento de 2 dedos. Então esse movimento me dificultou e eu passei então a me dedicar a outro instrumento. Demorou, para quem me conhece sabe que demorou o processo, né? Demorou o processo. Só em fisioterapia e cirurgia, fiz 2 cirurgias e para tentar reverter a situação, mas não reverteu, né? Então o instrumento que eu tanto gostava, eu parei de tocar. Mas eu como músico e eu como levita, aí me veio na mente, na minha oração, eu falava, eu posso não tocar guitarra, mas daqui de cima eu não saio, eu vou continuar tocando, nem que se for um chocalho ou um pandeiro, que eu toco com uma mão só, mas eu vou continuar tocando. Então, porque é dedicação, é prazer naquilo que você faz. E eu continuei tocando, até que um dia eu resolvi pegar o contrabaixo, porque o Paulinho já não estava mais com a gente, e o baixo estava lá parado. Eu falei, é a hora de começar a tocar com 2 dedos, né? Então eu toco hoje, eu faço hoje, realmente é com 2 dedos. Quem me vê tocando aí, tá, irmãos? Quem me vê tocando, eu realmente uso 2 dedos para poder tocar. Eu não consigo usar os outros, Consegue, né? sair o som. Consegue sair o som. Então Deus me deu graça para isso aí. Mas eu não deixei de fazer, Lucas. Eu não deixei de fazer, né? Não deixei de tocar, não deixei de agradecer a Deus com o meu instrumento, que é aquilo que Ele me deu, que Ele me ensinou a fazer, né? Então... E você, Marcão, essa questão das gerações aí que vem, você que já deu várias aulas também de teclado, assim, o que você pode dizer desse pessoal, assim, de várias pessoas? Você acha que teve muitos resultados? Você acha que não? Porque conforme você vai dando aula, você vai vendo quem realmente tem aptidão pro negócio, quem não. Sim, o problema de dar aula hoje em dia é que você percebe no decorrer do tempo que as pessoas vão desistindo. Conforme as fases vão passando, as pessoas vão desistindo. Não sei se é problema de dificuldade financeira, mas já foi falado, é mais e você se dedicar mesmo, e colocar aquilo como prioridade e falar, não, eu vou seguir em frente. Porque a música é assim, vai chegando um determinado ponto da música que não tem como, ela vai complicando. Eu já passei por algumas escolas, se você for olhar o grau de dificuldade, você não fica mesmo. Fica, porque a maioria das escolas hoje em dia quer que você começa com o Bona. Quem é que gosta de estudar o Bona? Ninguém gosta. Mas pelo menos é assim, o básico do Bona se faz necessário você ter. Não tem como fugir. É o mínimo, né? Pode se informar, a maioria dos professores de escola, eles já te avisam logo quando você faz a sua inscrição. Não tem como sair fora do Bona. Eu já conversei com vários músicos, inclusive tecladista, um que me deu aula também. Ele falou, eu não me acho um excelente músico, mas eu toco muito bem. Realmente, ele toca muito bem. E ele falava, eu odeio Bona. Eu faço qualquer coisa para fugir do Bona. Nossa, esse Bona é antigo. Entendeu? Mas ele é um excelente músico. Eu aprendi muito com ele também. E algumas escolas que eu passei sempre foi a mesma coisa. Apesar de não ter seguido assim muito tempo também, mas os tempos que eu passei por alguns professores, algumas escolas, eu aprendi bastante coisa. Mas o segredo está em ir até o fim, né? E quando você vai até o fim, você aprende muito mais. E como eu já falei lá atrás,
Na igreja, não é porque você está na igreja, você fala, eu vou parar aqui porque aqui tá bom para mim. Não é assim. É que hoje em dia, conforme as músicas, né? Tá tudo mais basiquinha. Então, não precisa tanto, né? Não precisa. Só isso aqui já tá bom. Igual já. como a gente como já foi falado no começo aqui, né? Essa palestra. Quando a gente tocava, a gente não tocava só para os grupos. E pessoas que vinham de fora, que subiam no púlpito, eu só falava assim para você, tal música. Eita, nós, hein? E se não soubesse a vergonha? Hoje em dia, isso. eu não vejo mais isso nas igrejas. Tá faltando. A pessoa começava a cantar, ela podia ser desafinada. O músico tinha que saber se virar. A gente passou muito por isso aí, né, Zé? Desafinado, fora de tempo. Aí o irmão falava um ritmo lá que eu nunca ouvi esse ritmo na minha vida. Nossa. Ritmo tal, Chachel, igual o nosso irmão Manuel lá, né? Nossa, é Você lembra verdade. disso, irmão Manuel, né? Manuel. Já começava, o fogo está caindo. Ele mesmo fazia as letras, ele colocava a música na... Então ele não era músico, então ele fazia a música do jeito dele, com o Isso. compasso dele. Uhum. A música dele saía de uma nota e ia para outra que não tinha nada a ver. Isso. E a gente tinha que E se uns virar. ritmos, assim, muito difíceis, que a gente não estava realmente acostumado. Meu Viu, Deus. Marcos? Não criticando, essa não é uma crítica ao Sim. nosso amado irmão, né? Acho que não. Isso aqui a gente está contando é uma É história, experiência, é experiência. Nós Aprendemos com ele. Ele foi um professor nosso. Por quê? Porque Aprendemos com ele. por causa dessas coisas. Que ele, na inocência dele, que dele fazer, ele fazia as músicas, ele não sabia tocar e ele cantava. Então as músicas que ele fazia uma música que era em menor, daqui a pouco era maior, Isso. saía de uma nota e ia para outra, assim, coisas totalmente Inclusive, desalinhadas. Ele chegou a gravar vários Gravou CD. Vocês Mas não a gente tocaram pra eles? tocamos, não, assim, CD não. Não. Disco não, disco já foi, não, disco não. tá. Mas ele chegou a dar a letra pra mim. Ele queria que a gente tocasse para ele, Vai, queria. coloca a música pra mim. Nossa. Coloca a melodia pra mim Jesus, aqui. Então, aí quando ele dava a letra, aí ok, colocava a letra, então a gente adequava a letra em cima da melodia, do seu compasso, tudo direitinho. Nossa. Mas quando era ele fazendo, Desafio. mas isso pra gente foi um desafio, né? Desafio. Por isso que ele está sendo lembrado aqui, viu, bom José? Uma experiência diferente. Irmão Manuel, né? Era Manuel. Manuel, Bigodão. Então, ele foi um incentivo pra gente, né? E isso aí era desafio. É um desafio. Que você E a não gente vê ficava hoje em tão, dia, né? e a gente ficava tão bom que qualquer um que podia cantar, nós tocava. Entendeu? Então a gente agradece ao Manuel. É verdade. Porque ter feito E tinha os parte irmãos dessa... do Corinho ainda também, né? Tinha o Corinho de Fogo. Nossa, Jesus amado. E não Porque- tinha dessa. Começou a cantar, opa, se vira, você é músico da igreja. Nossa, meu Deus do céu. Hoje em dia você não vê isso. Você vê o quê? A pessoa vai lá, puxa uma cifra. Ou joga um Não que eu playback sou lá, né? contra Não. a cifra, não sou contra, lógico. Mas a cifra, ela deixa a gente muito preso, É a facilidade, né, que eu falei agora há pouco. Verdade. entendeu? Então é bom, a gente tocava muito, como? Pelo ouvido. E isso porque teve essa época da fita, né? A fita cassete, pra quem Sim. não lembra ainda, vamos puxar lá atrás. Fita Tinha a cassete. época da fita cassete, aí a pessoa colocava lá no gravador, aí escutava, aí tentava cifrar. Quando não tinha que apertar o botão pra Isso, voltar a voltar. música de novo. Eu, né? eu fui Então- várias vezes lá na Conde de Sarzedas para comprar CD ou um disco, né? Para poder pegar uma determinada música que eu ouvi no rádio. Eu ouvia aquela música no rádio, aí eu tinha um gravador e eu apertava o play lá para poder gravar aquela música. Para eu poder saber o que eu podia, qual era o nome daquela música, quem cantava, e a partir daí eu ia atrás lá na Conde de Sarzedas só para buscar aquele CD ou o disco, né? Era um compact disc, assim. A gente ia lá eu ia lá para comprar comprava o CD inteiro, né? Ou o disco inteiro para poder tirar uma música, para pegar uma música. Nossa, hein? Para pegar uma Isso aqui música. é vontade, hein? Tá vendo? Então é isso.
Deus.